Boa noite, pessoal. Vou dar início ao módulo 1 da apostila 1, tá? Frente 2 de Química, terceiro ano do ensino médio. Tudo bem? Então, basicamente, o que nós temos neste módulo é sobre mudança de estado físico de uma substância, tá? Então, quais são as mudanças de estado físico de uma substância ou como eu posso estudar as mudanças de estados de uma substância? Então, primeiramente, o que eu preciso entender é que algumas substâncias encontradas na natureza, elas podem apresentar o estado sólido, o líquido ou até mesmo gasoso, tá? E o estado físico pode passar para um outro estado físico. Então, pode ter uma mudança de estado, absorvendo ou liberando energia. Então, o primeiro estado físico que nós temos é a fusão, tá? E a fusão, na realidade, nada mais é do que quando um sistema absorve energia e passa do estado sólido para o estado líquido. Tudo bem? E também nós podemos ter a solidificação, quando um sistema passa do estado líquido para o estado sólido. É importante entender que a substância que está sofrendo essa mudança de estado, ela permanece com uma temperatura constante. Tá? Então, um exemplo, a água, né? Então, a água, a temperatura de fusão dela equivale a 0 grau. Se eu tenho uma certa quantidade de água na fase sólida e ela vai passar para a fase líquida, a temperatura durante todo esse processo equivale a 0 grau. Então, nós temos uma temperatura constante. Tudo bem? Uma outra mudança de estado que nós podemos entender é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, ou do gasoso para o líquido. Quando eu penso do estado líquido para o estado gasoso, eu preciso aquecer a substância, ela absorve energia externa, essas moléculas começam a vibrar mais e mais e mais e passam para o estado gasoso. Tá? Esse processo ocorre durante a ebulição de um líquido. Então, ele forma bolhas. E quando eu tenho uma passagem do gasoso para o líquido, o que ocorre, na realidade, é a liquefação. Tudo bem? Durante esse processo, a temperatura da minha amostra também permanece constante. Então, é fácil entender o quê? É fácil entender que a água, quando estudada ao nível do mar, na pressão de 1 atmosfera, a temperatura de ebulição dela equivale a 100 graus. É quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Tudo bem? E a liquefação dela, quando ela passa do estado gasoso para o líquido, também ocorre a 100 graus. Toda vez que eu estou trabalhando com mudanças de estado físico de uma substância, é importante eu entender que os patamares de fusão e de ebulição são constantes. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição sempre permanece constante. Então, no caso da água, aqui 0 grau, e aqui, ponto de ebulição, 100 graus. Tá? Então, um exemplinho que a gente tem agora aqui é o quê? De B para C está acontecendo uma fusão, nós temos uma mudança de estado, temperatura constante. E de D para E está acontecendo o quê? A ebulição, passando do líquido para o vapor, também constante. No caso da água, nós temos dois pontos aqui. Ponto de fusão 0 grau, ponto de ebulição 100 graus a 1 atm. Mudança de estado físico de uma mistura homogênea. Bom, quando nós trabalhamos com uma mistura homogênea, o que é uma mistura homogênea? Aquela que apresenta uma única fase em toda a sua extensão. Acontece o seguinte, você pode ter uma substância na forma líquida e dissolvido outra substância ali. Então, você tem uma
mistura de duas substâncias. E o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles sofrem variações, tudo bem? Então, eles não são constantes. Então, dê uma olhadinha aqui no patamar da minha fusão e aqui também no meu patamar da minha ebulição, tudo bem? Então, aqui no caso, ele está colocando como exemplo a água do mar. Por que a água do mar? Porque é uma mistura de água e sais dissolvidos. Então, o ponto de fusão é diferente de 0 grau e o ponto de ebulição também é diferente de 0 grau. Tá? O efeito estufa, o que acontece com o efeito estufa, é a radiação solar que atravessa o vidro e aquece o ambiente. O material aquecido emite radiação infravermelha, que é calor, que não consegue atravessar o vidro. O calor fica retido no interior da estufa. Então, preste atenção aqui comigo, né? A estufa é uma construção designada a proteger plantas da ação de chuvas, ventos e baixas temperaturas. Tá? Então, o efeito estufa aqui, olha o que acontece. Eu tenho sol, radiação, a radiação chega até a nossa camada, ela passa uma certa parte e entra até a superfície terrestre. Ela novamente volta, só que quando ela chega aqui na atmosfera, ela, com o impedimento da camada, ela volta e esse calor fica preso. Tudo bem? Geralmente isso daqui acontece quando nós temos o que? CO2, metano, os clorofluorcarbonos e os óxidos de nitrogênio. Eles absorvem essa radiação infravermelha proveniente do Sol da superfície terrestre, aumentando o quê? Aumentando a temperatura do ar. Então, essa radiação fica toda presa aqui abaixo da camada de ozônio. Consequências do efeito estufa: elevação do nível dos oceanos devido à fusão da camada de gelo das regiões polares, mudanças climáticas profundas, aumento da acidez da água dos oceanos devido ao excesso de CO2 na atmosfera. Então, CO2, né, reagindo com água, forma H2CO3, que é ácido carbônico, que se decompõe em H+, ácido, né, e bicarbonato. Proliferação de pragas, insetos transmissores de doenças, como malária e dengue, extinção das espécies animais e vegetais. Como diminuir o efeito estufa? Redução da queima de combustíveis fósseis, libera menos CO2. Desenvolver energia renovável e barata, nós fazemos isso no Brasil. Impedir o desflorestamento e estimular o reflorestamento, então plantar árvores. Utilizar meio de transporte menos poluente, reciclagem do lixo e outras coisas. Tá? Então, pessoal, eu acabei de falar sobre estados de agregação da matéria, sólido, líquido e gasoso, tudo bem? E as mudanças de estado que acontecem. Fusão, ebulição, na temperatura de ebulição, tá? Vaporização. Depois eu tenho liquefação e solidificação. E também tem a passagem direta do sólido para o gasoso, sublimação, e do gasoso para o sólido, ressublimação. Tudo bem? É preciso entender também que algumas passagens, elas são endotérmicas, elas absorvem energia, e outras são exotérmicas, elas liberam energia. Beleza? Um abraço para todos vocês.